Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022. Segundo turno. Olá! Bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Norte Amazonas. O Agora está começando diferente. Você percebe que nós estamos no nosso cenário de eleições. A gente não vai ter debate nessa segunda etapa das eleições de 2022, mas nós vamos ter rodada de entrevistas. É o compromisso do Grupo Norte de Comunicação com você, eleitor, para que você obtenha o máximo de informações possíveis para que você possa escolher bem, escolher com sensatez, escolher do jeito que você quiser quem vai ser o candidato que vai gerir o Estado nos próximos 4 anos, no próximo domingo, dia 30 de outubro. Obrigada pela audiência, você que está acompanhando o Agora desta terça-feira especial. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato Eduardo Braga, do MDB, que vai conversar conosco sobre todos os temas que a gente conseguiu encontrar e que são de interesse aqui do estado do Amazonas, para que você fique muito bem informado. Bom dia, candidato. Bom dia, Márcia. Bom dia ao telespectador aqui do Grupo Norte. É um prazer estar novamente aqui no Dia da Democracia, falando sobre democracia, cidadania, liberdade e o seu direito de poder agora, no dia 30, escolher o destino do Brasil e do Amazonas. Portanto, eu desde já começo pedindo a você o voto, o 15, para o Eduardo Braga poder mudar e fazer o Amazonas voltar a crescer. Eu vou explicar para você como é que vai funcionar o bloco. São 2 blocos. O primeiro bloco são 15 minutos, com temas dos mais variados, e quem vai escolher é o próprio candidato. Ele escolhe o assunto e a gente faz a pergunta. No segundo bloco, nós teremos a participação dos nossos colegas jornalistas aqui da TV Norte Amazonas. Já estão aqui nos nossos estúdios se preparando para fazer as perguntas também. Cleiton Pascarelli, Walter Frota e Samira Benoliel. Muito obrigada, um bom dia para vocês também. Eu vou contar agora com o cronômetro que está ali atrás da Samira Benoliel, de 15 minutos. Coloca para mim o cronômetro aqui na tela também, você que está acompanhando essa entrevista e que vai ficar monitorando junto com a gente aqui da produção toda a conversa que a gente vai ter com o candidato ao governo do estado, candidato Eduardo Braga. Já está aparecendo ali em cima, 15 minutos, o senhor consegue enxergar o nosso cronômetro daqui, né? Pode escolher um tema e me entregue. Vamos sortear um tema, né? Vamos sortear um tema. O senhor hoje está como âncora aqui. Vamos falar sobre turismo. Só diz para mim qual é a câmera aqui, por favor. Ok, aqui na câmera 2 nós vamos falar sobre turismo. E sobre turismo, eu quero perguntar do senhor, quero conversar com o senhor, o nosso cronômetro já está funcionando ali, sobre a nossa rede hoteleira, sobre todo o estado e como ele está preparado para poder receber o turista. A gente sabe que falta muita mão de obra específica e especializada para receber o turista. Qual é a sua proposta nesse segmento? Bem, o turismo depende, obviamente, de atração de voos para Manaus, porque há uma carência muito grande de voos internacionais para a cidade de Manaus. E o turismo interno tem um grande desafio, é o preço da passagem aérea no Brasil. Portanto, nós precisamos fazer que a Amazonas Tour volte a fazer a promoção internacional e nacional do turismo para o Amazonas. Nós vamos, em relação aos voos, reduzir ainda mais o ICMS do combustível de aviação em troca de passagens aéreas mais baratas para Manaus e em troca de atração de voos internacionais para Manaus. Com relação à formação de pessoal para poder trabalhar no turismo, seja através do CETAM, seja através das nossas universidades, e aí é a UEA, o FAM e IFAM, nós vamos direcionar cursos para o turismo. É muito importante a gente ter em mente de que é preciso termos cursos vocacionados para o que o mercado exige. O mercado tem demanda para o turismo receptivo, então vamos investir no turismo receptivo. O mercado tem demanda, por exemplo, para o turismo contemplativo, vamos investir na formação de recursos humanos para o turismo contemplativo. E é importante dizer que Manaus precisa de investimento também em hotéis.
Houve uma época que nós tínhamos o Hotel Tropical, que era uma referência mundial. O Ariaú Tower era uma referência mundial. Nós precisamos voltar a ter essas referências mundiais, até como âncora do nosso turismo. Isso demonstra como o atual governo tem uma absoluta ausência de políticas públicas no turismo. Aliás, esta não é uma característica apenas no turismo. É no turismo, na segurança pública, na saúde pública, na educação. E é por isso que eu digo que para que nós possamos avançar, nós precisamos mudar. E eu peço o voto no 15 para que a gente possa ter políticas para o turismo. Vamos escolher outro tema para que a gente possa conversar com quem está em casa aqui sobre um outro assunto. E a gente vai falar sobre programas sociais. Quando a gente fala de programas sociais, a gente tem programas sociais de educação, programas sociais de saúde, programas sociais para os jovens. Eu queria saber quais são as suas propostas para manter esse contingente todo desses segmentos com programas de sustentabilidade para que a gente melhore a nossa sociedade. Márcia, eu acho que aí reside um dos maiores problemas atuais do Amazonas. Porque a fome é o inimigo número 1 hoje no Amazonas. E nós temos 200 mil famílias que não estão em nenhum programa. Nem no programa de R$ 150 do governo, nem no programa de R$ 600 do governo federal. Eles são invisíveis. Nós vamos não só incluir essas 200 mil famílias, que nós vamos buscar através de uma busca ativa, mas também vamos elevar o valor de R$ 150 para R$ 500. E vamos fazer isso de forma articulada com CAD único. Então, as pessoas passarão a receber R$ 600 do governo federal e R$ 500 do governo do estado. Serão R$ 1.100. Isso, obviamente, vai ajudar a combater a fome. Mas, ao mesmo tempo, vai gerar emprego e vai gerar renda. Por quê? Porque as pessoas vão consumir mais. Vão comprar mais dos feirantes, que vão comprar mais dos pescadores, que vão comprar mais dos produtores, vão comprar mais no mercadinho, vão comprar mais na padaria, vão consumir mais. Quando você aumenta o consumo, aumenta a produção, aumenta emprego e renda. E o atual governo, ele é omisso em relação a isso. Aliás, há 3 características comprovadas por tribunais superiores do atual governo. Primeiro, ele é omisso. Foi omisso com relação ao oxigênio, tem sido omisso em relação à saúde pública, tem sido omisso na política social. Segundo, ele está condenado não, está denunciado como réu em processo de corrupção no STJ. E terceiro, ele está condenado, seja pelo TRE, seja pelo TSE, como omisso e mentiroso, porque eles têm feito uma política de fake news. E na política social tem sido assim. Eu criei o Prato Cidadão. O prato que eles chamam, sei lá de quê, tem virado sopa. Tem virado sopa. Para fazer filme, para colocar na televisão é uma coisa, mas para as pessoas que vivem no dia a dia e necessitam, lamentavelmente, virou sopa. Nós queremos garantir comida de qualidade e segurança alimentar para o nosso povo. E também, com relação à questão de segurança pública, há um impacto da política social. Nós queremos colocar de volta o jovem cidadão, o jovem em turno e contraturno, para que a gente possa colocar um livro na mão do jovem em vez de uma arma, colocar um diploma em vez de uma sentença de prisão. Isso é cidadania, isso é política sócio-educativa e econômica. Vamos falar de outro assunto agora. O assunto sorteado pelo candidato é piscicultura. A gente precisa falar sobre isso, principalmente por causa do interior do estado e essencialmente porque o tambaqui que a gente consome aqui, 80% vem de outro estado, vem de Roraima. Como incentivar o setor de piscicultura aqui no próprio estado? Márcia, o maior problema, o maior dilema na criação de piscicultura é a ração, porque nós não produzimos milho. Nós temos que trazer milho de fora para o Amazonas. E o quilo da ração é muito caro. Então, nós precisamos produzir, precisamos subsidiar, precisamos incentivar. É possível produzir milho aqui no estado do Amazonas? É possível produzir milho no estado. Nós, em parceria com alguns municípios, já estamos fazendo testes. Aqui mesmo no município de Manaquiri, com o prefeito Jair Souto,
Nós já estamos fazendo testes, inclusive de tipos de milho para várzea e para terra firme. Portanto, nós vamos incentivar, o IDAM vai voltar a ter extensão rural, nós vamos colocar crédito para o produtor rural, vamos acelerar, portanto, a produção de milho, a produção de ração e incentivar, porque na minha época nós tínhamos criatórios e laboratórios de alevinos. Chegamos a estabelecer 14 laboratórios de alevinos. Lamentavelmente, isso tudo acabou, desestimulou-se a produção e hoje nós vivemos basicamente de peixe que vem de Roraima, porque lá eles têm milho e a ração é mais barata, e peixe que vem de Rondônia, porque eles têm milho e têm produção de ração mais barata. Nós vamos fazer isso no Amazonas e vamos voltar a crescer. E faz todo sentido, porque para criar peixe nós não precisamos desmatar. E o desmatamento no Amazonas cresceu absurdamente nos últimos anos. Por quê? Por falta de governo, por falta de política pública e por falta de estímulo para aquilo que é a vocação, que gera emprego, renda e política social. Piscicultura é um bom exemplo. Tem que facilitar Claro. para o agricultor, que já é fácil para ele, para o piscicultor, que já é fácil para ele, que já está ali à mão. Pode sortear mais um tema, por favor? Vamos falar da Zona Franca e para falar da Zona Franca a pergunta é muito simples. Tem como blindar a Zona Franca de uma vez por todas? Tem, com coragem, com determinação, em defesa da segurança jurídica da Zona Franca e confiando sempre na capacidade de articulação política. Eu defendo a candidatura do presidente Lula. O presidente Lula já foi presidente da República, nos ajudou a prorrogar a Zona Franca por 10 anos, depois com a Dilma por 50 anos. Portanto, ele já provou que tem compromisso com a segurança jurídica da Zona Franca, mas independentemente de ser o Lula ou de ser o atual presidente, nós estaremos vigilantes defendendo a Zona Franca de forma intransigente, inclusive no Supremo Tribunal Federal, para que os investidores confiem no modelo, possam investir, gerar emprego e renda para o povo amazonense. Mais um tema a gente sorteia agora. O que não falta é assunto para a gente conversar aqui nessa rodada de entrevistas com você que está do outro lado. Vamos colocar aqui BR Estradas, está aqui BR-319, mas nós vamos falar de estradas como um todo. Eu quero, por favor, que o senhor se refira à M010 e às condições de trafegabilidade, tanto da M010 quanto dos ramais, para o nosso agricultor familiar. Eu vou falar da M010, mas eu quero começar pela BR-319, até porque eu quero aqui prestar mais uma vez a minha solidariedade e as minhas condolências às vítimas das duas pontes que desabaram recentemente na BR-319. O desabamento dessas duas pontes, Márcia, é o retrato do que existe com relação à omissão, o descaso e a mentira. Porque aquelas pontes elas não caíram da noite para o dia. Elas avisaram que ia cair. Como todo engenheiro sabe, a estrutura avisa, ela trinca antes, ela dá sinais na junta de dilatação, ela dá sinais no maciço do encabeçamento das pontes. Portanto, há algum tempo o DENIT já sabia que aquelas pontes corriam risco. Uma delas, inclusive, tinha já uma pinguela para passar, que era já perigoso, e a Defesa Civil do Governo do Estado fez de conta que não era com eles. O que aconteceu? Desabou uma das pontes, matou pessoas e outras foram vítimas de ferimentos graves. Aí demonstrou uma outra fragilidade do Corpo de Bombeiros. O nosso Corpo de Bombeiros está sem nenhum investimento. Nós só temos 4 bombeiros mergulhadores. 4 para o estado do Amazonas todo. Isso é um absurdo. Isso é o descaso, é a omissão, é a mentira do atual desgoverno que nós temos. Com relação à BR-319, nós temos também que trabalhar para fazer o asfaltamento da terra do meio e a conclusão do trecho Charles. Eu quero dizer que no governo do estado eu não perderei tempo. Aquilo que eu puder fazer de convênio com o governo federal e assumir pelo governo do estado para não deixar as populações isoladas e sofrendo, vou fazer imediatamente. Agora, a M010 é o retrato do abandono, do descaso, da omissão do governo federal.
Essa estrada, eu fui governador 8 anos, ela nunca ficou abandonada como ela ficou. Ela foi destruída pelo atual governo. Uma estrada fundamental para todo o médio e baixo Amazonas, não é só para Itacoatiara. Essa estrada ela é fundamental para Urucurituba, ela é fundamental para Maués, para Silves, para Itapiranga, para São Sebastião do Atumã, para Urucará. Ela é fundamental. E mais, ela é fundamental para o escoamento da produção de Novo Remanso e de Engenho, que são os maiores produtores de abacaxi do estado do Amazonas. Ela é fundamental para o escoamento da madeira manejada da Mil Madeireira. Ela é fundamental para o escoamento do gás natural do Azulão de Silves. Portanto, ela é fundamental para gerar emprego, renda, para apoiar o agricultor, para apoiar o produtor. E os produtores, inclusive, de Rio Preto da Eva. Portanto, além da crítica, eu quero dizer que, chegando ao governo do Estado, o meu primeiro compromisso é imediatamente fazer um esforço concentrado, uma força-tarefa, para poder resolver a M010. E as estradas vicinais do Estado do Amazonas, em principal, no cinturão verde de produção em torno da cidade de Manaus, será prioridade nossa e nós vamos fazer parceria com os municípios, para que a gente possa, com os municípios, juntamente com o governo do Estado e com o governo federal, com o apoio da bancada de deputados e com o apoio do orçamento federal, fazer com que o setor primário volte a ser prioridade. Márcia, é impressionante. O setor primário emprega mais gente do que o distrito industrial. Ele foi abandonado. E o pior, politizaram, criaram cabide de emprego, aonde deveria ter técnico do setor primário para fazer extensão rural, lamentavelmente fizeram politicagem. A gente tem 48 segundos ainda. Quer escolher um outro tema? Vamos? Interior do Estado. Como melhorar cada vez mais as vocações das matrizes econômicas do interior do Estado? Aí, Márcia, é preciso não olhar para o interior só em véspera de eleição. Eu costumo dizer que para determinado tipo de político deveria ter eleição todo ano, porque aí eles se acordam e começam a trabalhar. Aí eles lembram que o povo está passando fome, aí eles lembram que o povo precisa de remédio, precisa de médico. Precisamos de investimentos e de uma política para o interior que possa transformar e gerar novas alternativas econômicas. Eu falo da silvinita e o potássio, eu falo do gás do Azulão e de Urucu na petroquímica e falo, portanto, de novas expectativas para o interior. Como o tempo estourou, na volta, nas outras perguntas, eu vou falando sobre o interior pode desenvolver. A gente tem 15 minutos, acabou 15 minutos e a gente encerra esse primeiro bloco. Você que está acompanhando o Agora Especial Eleições 2022 dessa terça-feira. Obrigada pela audiência. A gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente volta com as perguntas dos jornalistas da casa. Walter Frota, Samira Benoliel e Cleiton Pascarelli. A gente vai e volta rapidinho. O Norte de Comunicação. Eleições 2022. Segundo turno. E estamos de volta com o segundo bloco da nossa entrevista de hoje com o candidato ao governo, Eduardo Braga, do MDB, que está aqui no primeiro bloco. No primeiro bloco nós falamos sobre vários temas sorteados pelo próprio candidato, que estão aqui dentro dessa caixinha transparente. A gente deixou, acho que ele já conversou aqui do lado de fora. E nessa segunda rodada a gente vai falar com Samira Benoliel, que é a primeira jornalista da TV Norte Amazonas, que vai fazer uma pergunta para o candidato. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Candidato, a minha pergunta é sobre tratamento de câncer no interior. A gente chega em mais um Outubro Rosa, finalizando o mês, com um único hospital de referência de tratamento de câncer aqui na capital. E a gente sabe que tem uma demanda grande de mulheres que acabam sendo diagnosticadas em estágio avançado, sem ter feito nenhum exame preventivo. Isso é muito complicado e é um drama para essas mulheres que acabam tendo que vir para a capital para iniciar um tratamento. O que fazer, então, para facilitar esse acesso e levar mais acesso para essas mulheres do interior?
Antes do senhor começar a responder, me perdoe, eu preciso do cronômetro de 15 minutos, porque nessa segunda rodada a gente também tem cronômetro de 15 minutos. Eu ia dar bom dia para a Samira antes dela fazer a pergunta, né? Tudo bem, Samira? Eu sou meio carente. Bom dia. Márcia Lasmar, bom dia para você. Obrigada, Samira Benoliel. Bom dia, candidato. Eu quero dar bom dia a você, Samira, e dizer que nós estamos fazendo esse formato porque, lamentavelmente, o Omisso Lima não quis fazer o debate no segundo turno aqui na Rede Norte de televisão. Ele não veio no primeiro turno e se recusou a fazer esse debate. Então, você está fazendo muito melhor do que ele se estivesse aí. Só que eu ia dizer para ele, olhando no olho dele, que isso é fruto da omissão, do descaso e da mentira do governo dele. Fazer exame de Papa Nicolau e não laudar, um ano depois, é sentenciar uma mulher que está com câncer de colo no útero a não ter cura. Portanto, o exame previamente feito, de forma preventiva, com o laudo imediato, no menor espaço de tempo possível, é a diferença entre a vida e a morte, para a questão do câncer de colo de útero. O câncer de mama, que também é a segunda maior causa de mortalidade das mulheres, também é criminoso o que o governo está fazendo. O governo do Omar comprou mamógrafos que não foram sequer instalados no interior do estado. Abandono total, uma omissão total. Por isso que eu digo que o governo atual é marcado por 3 características: a omissão, a mentira e a corrupção. E isso dito pelo Tribunal Superior de Justiça. Mas eu quero dizer a você que, a partir do ano que vem, isso muda. Nós passaremos a ter diagnóstico com velocidade dos exames preventivos do câncer e vamos fazer com que o SECOM amplie a sua capacidade de atendimento, porque ele é o único, inclusive, em boa parte da Amazônia Ocidental, a atender não só a população do Amazonas, mas também a população de Roraima e muita da população do Acre. Agora, a gente já está aqui com o jornalista Cleiton Pascarelli, que vai fazer a próxima pergunta. Cleiton, bom dia. Você vai falar sobre que assunto e qual é a sua pergunta? Vou falar de economia. A gente trazendo para a economia, macroeconomia. A previsão do PIB do estado do Amazonas, isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos e para frente também, é de crescimento, aumentar o PIB. Mas, candidato, onde focar para a gente conseguir ter uma economia melhor para o estado do Amazonas, fazer crescer o estado do Amazonas? Bom dia. Bom dia, Cleiton. É um prazer estar falando com você, mas é preciso dizer que, lamentavelmente, o Amazonas perdeu em PIB nos últimos anos, comparado com o ritmo de crescimento que nós tínhamos, por exemplo, durante os 8 anos do governo Lula e Eduardo, e até mesmo do primeiro governo Omar e Dilma. Depois nós tivemos, lamentavelmente, uma quebra do crescimento do PIB, porque o ciclo virtuoso da Zona Franca retrocedeu. Eu tinha 134 mil empregos na Zona Franca, hoje tenho 107 mil, e as alternativas à Zona Franca, lamentavelmente, não se consolidaram. Então, o que fazer? Primeiro, fortalecer a Zona Franca, atraindo novos segmentos industriais que sejam intensivos de mão de obra. Vou dar um exemplo. Indústria têxtil, trazer indústria de confecções para o Amazonas. Por mais que os robôs possam cortar os moldes, não tem jeito, precisa da mão de obra humana para poder colocar a manga, para poder colocar o botão, para poder fazer o cozimento, para poder fazer a peça de roupa. Essa é uma atividade que nós não temos hoje no distrito, já tivemos no passado. Vou dar um outro. O segmento da economia brasileira que mais cresceu no último ano foi a energia solar. Por que nós não podemos produzir painel solar na Zona Franca e gerar alguns milhares de empregos? Podemos, mas lamentavelmente não produzimos. E o governo do estado não atrai esses investimentos. Vou falar de outro. Cosméticos, a indústria que mais cresce no mundo. A indústria que mais cresce no mundo. E o princípio ativo está na nossa floresta. Por que não trazer isto para a Zona Franca? Falta governo, falta política pública. Além da Zona Franca, o que nós temos pela frente? Nós temos potássio, que é uma tendência para que nós possamos produzir cloro, soda cáustica e potássio. Agora nós temos a petroquímica, que nós podemos produzir ureia, nós podemos produzir monômeros,
nós podemos entrar num dos setores mais dinâmicos da economia. A Braskem é uma das empresas mais lucrativas do Brasil e do mundo. Por que nós não podemos ter a nossa Braskem aqui? Ao contrário de ver a refinaria do Amazonas abandonada, acabou de ser privatizada por abandono da Petrobras e o governo do estado, de novo, omisso, de braços cruzados. 25% do nosso PIB depende de petróleo e gás. A refinaria gera emprego. Simplesmente o governo do estado cruzou os braços e deixou acabar. Não se faz prospecção de petróleo em Urucu há 12 anos. E o governo calado não diz a que veio. Portanto, microeconomia, produtor rural, zona franca e indústria de transformação e o turismo são fontes fundamentais para aquecer a economia, gerar emprego e renda e combater a fome. Obrigada, Cleiton Pascarelli. Agora, a próxima pergunta vem com Walter Frota, que é apresentador do programa Na Mira, fala sobre segurança todos os dias e a pergunta dele é sobre o que ele vê todos os dias. Bom dia, Walter. Bom dia, Márcio. Bom dia, candidato. Enfim, eu apresento um programa policial todos os dias, faço matérias jornalísticas todos os dias, estou na comunidade, estou na periferia, nas ruas, acompanhando o factual que nós chamamos aqui, que são os crimes que acontecem na nossa cidade e que avançam para o interior do estado. E na maioria desses crimes, jovens estão envolvidos. E cada vez mais jovens, 13 anos, 14 anos. E a gente vê jovens sendo mortos de maneira violenta, pais de família morrendo também nas ruas da cidade, com crimes, sendo mortos dentro de coletivos. É um tráfico de drogas, candidato, que cresce aqui no nosso estado todos os dias. E eu, como jornalista policial, vivo isso todos os dias. Eu gostaria de saber do senhor, é possível tirar esse jovem da ociosidade, levar esse jovem para o bom caminho? É possível ter um trabalho para reduzir o jovem, tirar ele da mira dos traficantes, dos bandidos? E uma segunda pergunta dentro desse contexto seria, é possível acabar com a rota do tráfico de drogas aqui no nosso estado? Bem, bom dia a você. Quero dizer que eu acredito que sim, que é possível reduzir drasticamente a criminalidade no Amazonas. Primeiro, substituindo a arma pelo livro, colocando o jovem em escolas de tempo integral, com turno e contraturno. Foi o que fiz com o Jovem Cidadão. 180 mil jovens estiveram dentro da sala de aula, estudando de manhã e no contraturno, tendo reforço escolar, língua estrangeira, programação de computação, esporte, cultura, arte. Portanto, dando ao jovem motivação, alegria de estar na escola. Porque a evasão escolar também é uma das razões da criminalidade. Quando o jovem deixa de estar na escola, deixa de estar estudando, praticando esporte, fazendo cultura, ganhando uma profissão, ele lamentavelmente vai para outro caminho. Portanto, nós vamos fazer essa disputa. Agora, nós não vamos fazer essa disputa apenas da 6ª série ao ensino médio, aonde o governo do estado atua. Não, eu vou além, eu vou chamar os prefeitos. Minha primeira atitude, depois da eleição, será reunir com os 62 prefeitos do Amazonas. Nós queremos um pacto pela vida, um pacto pela educação, um pacto para a gente tirar a arma da mão das pessoas e colocar um diploma, trocar a arma pelo livro, trocar a prisão por um diploma, cidadania plena. Agora, ao mesmo tempo, nós vamos voltar a investir na polícia. Não sei se você sabe, mas o coletor de balística da Polícia Técnica do Amazonas foi roubado de dentro da polícia há 1 ano e meio. E o governo não tomou nenhuma providência. Nós não podemos fazer sequer um estudo de balística para fazer parte do inquérito policial. Como é que nós vamos condenar alguém desse jeito? Não é possível, a omissão desse governo chega a isso. E quem assiste aquele programa CSI, que mostra como é que se faz a técnica da polícia, etc., o estudo de balística é quando você bota a mão dentro de um tambor e dá um tiro. Aquilo pesa 1 tonelada. Roubaram de dentro da polícia. E ninguém fala nada. Você cobre a polícia, você cobre segurança pública.
Você sabia que tinham roubado o coletor de balística da Polícia Técnica? Pois bem, roubaram. Então, nós vamos voltar a investir, valorizar a polícia. Você sabe há quanto tempo a polícia não tem database? Desde 2017. Eu vou fazer o pagamento da database, eu vou pagar o escalonamento e vou fazer com que haja as promoções da Polícia Civil e de todos os servidores públicos. Foi no meu governo que se instituiu a database. Na educação, na saúde, na segurança, em todo servidor público. Porque ninguém leva abono para aposentadoria. No momento que você mais precisa, você não tem. Portanto, eu vou valorizar os professores, sim, mas eu vou dar a eles salário, database, 13º dia, 14º por meta, tanto para a saúde, como para a educação, como para a segurança. 15º também por meta. Portanto, com o investimento na polícia, na valorização do policial, tecnologia, você falou em assalto nos ônibus. Uma câmerazinha desse tamaninho com o chip faz reconhecimento facial em todos os ônibus de Manaus em tempo real. Sabe quando que o bandido vai querer assaltar dentro do ônibus? Nunca. Porque ele sabe que ele vai ser preso, ele vai ser pego. Nos terminais, também não, porque nós vamos fazer reconhecimento facial. Ou seja, é possível. E nas fronteiras, nós vamos fazer ação cooperada com a Polícia Federal, com as Forças Nacionais, com as Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Civil. E com o presidente Lula, já há um compromisso de termos, finalmente, o Ministério da Segurança Pública envolvido, inclusive com os recursos do Fundo de Segurança Integrada, que tem, neste momento, 8 bilhões de reais congelado na mão do Paulo Guedes. E nós não temos investimento nas nossas fronteiras. Portanto, eu sou um otimista. Eu acho que é possível, sim, ter um pacto pela vida, dizendo sim à vida e não ao crime e não à morte. Hoje, cedo, eu estava falando ao telefone com a Rádio Independência de Maués e soube de um latrocínio que aconteceu em Maués na semana passada. Um mototaxista trabalhando foi vítima de uma tentativa de latrocínio em plena luz do dia. Não tem policiamento no interior do estado. Então, de um lado, policiamento e do outro, ação social. É assim que nós dizemos sim à vida e não ao crime. Obrigada, Walter Frota. Muito obrigada, Walter. A gente ainda tem 2 minutos. Eu quero terminar de falar sobre o interior do estado, que o senhor deixou na promessa para quem está assistindo agora. Você me dá uma grande oportunidade, porque ao falarmos de segurança, nós também estamos falando do interior. Ao falarmos de educação, também estamos falando do interior. Ao falarmos de saúde, também estamos falando do interior. E é preciso aqui dizer mais uma vez, mais uma grande mentira desse governo. UTI no interior, quando nós não temos uma ressonância magnética no interior, quando nós não temos máquinas de hemodiálise. Eu acabo de vir de Tabatinga. As pessoas, para poder fazer exames, têm que levar os seus pacientes para Leitícia e pagar em dinheiro vivo os exames em Leitícia, porque nós não temos estrutura no hospital de Tabatinga. Uma emenda minha de 5 milhões e 100 mil reais, que deveria ter sido aplicada no SPA de Tabatinga, não foi aplicado pelo governo do estado. Portanto, olhar para o interior do estado é investir permanentemente na melhoria da saúde pública. Vou revitalizar toda a rede de saúde do interior do estado. Vou ter parceria com todos os municípios. Esse negócio de repassar recurso só para quem é aliado político, isso não existe. Isso é um crime. É mais um crime cometido por esse governo. Ou seja, ele escolhe para quem ele quer dar dinheiro e para quem ele não quer dar. E aí, o cidadão que mora num município que não é subserviente ao governo está fadado à morte, está fadado à falta de investimentos na saúde, à falta de investimentos no saneamento, à falta de investimento na... Todos, serei governador de todos, como fui da outra vez. Vou fazer um programa revolucionário de investimentos em infraestrutura, saúde, educação e produção rural. A maior ocupação econômica do interior do estado é produção rural. Energia solar para as comunidades isoladas. Vou investir nos pescadores,
nos barcos de pescadores, levar novas tecnologias. Por que os barcos de pescadores não podem hoje ser atualizados, inclusive com painéis solares para resfriamento? Fornecer luz solar para o interior? Absolutamente. Os painéis são caríssimos. Não é. Se nós financiarmos isso de forma justa, é possível. É muito mais barato isso do que queimar óleo diesel para transportar peixe na distância que nós transportamos hoje. 15 minutos encerrados, a gente falou 30 minutos sobre os assuntos mais diversos, sorteados pelo senhor, perguntados pelos nossos jornalistas. Eu vou pedir mais uma vez o cronômetro, 2 minutos, que são os seus 2 minutos para o senhor encerrar e fazer suas considerações finais. 2 minutos na tela. Agradecer a você, Márcia, agradecer a todos os jornalistas, agradecer ao Grupo Norte pela oportunidade, lamentar de que o debate que deveria ter acontecido não aconteceu, por omissão do meu adversário mais uma vez, mas dizer ao povo do Amazonas que nós temos esperança de um Brasil mais feliz e um Brasil que possa olhar o Amazonas com o carinho e com o respeito que o Amazonas merece. Isso na democracia depende de você. Ao mesmo tempo, dizer a você de que o Amazonas pode crescer, gerar emprego, renda, ter políticas públicas, pacto pela vida, pela cidadania, substituir a arma pelo livro. Isso tudo só depende de você. Se você, no dia 30, tomar a decisão correta, o Amazonas vai mudar e mudar para melhor. É por isso que eu peço o voto no 15 do Eduardo e da Anne Moura. Do 15 que vai voltar a construir casas populares. Do 15 que vai voltar a construir hospitais em Manaus, maternidades, revitalizar os SPAs, as policlínicas, fazer com que nós possamos ter as delegacias abertas. As nossas delegacias estão fechadas às 5 horas da tarde e o povo sem ter aonde correr para pedir apoio e socorro na hora do crime. Isso você decide no voto. Eu peço, voto no 15 de Eduardo e Ana Moura e voto no 13 do Lula, porque diferentemente do meu adversário, eu tenho candidato aqui na capital e no interior do estado. Eu não sou goiaba, que é verde e vermelho ao mesmo tempo. Ele aqui na capital pede voto para o Bolsonaro. Quando vai para o interior, onde o Lula é forte, vai pedir voto para o Lula. Não, eu não sou cara de pau. Eu sou verdadeiro, sou transparente e tenho um compromisso com a democracia. Por isso eu quero te pedir voto no 15 de Eduardo Braga e de 13 do presidente Lula. Obrigada, candidato, muito obrigada. Você que é telespectador do Agora, continua ligado com a gente. A gente encerra a entrevista com o candidato Eduardo Braga, do MDB, nesse compromisso do Grupo Norte de Comunicação da TV Norte Amazonas com você, eleitor. A gente vai continuar com o Agora, a gente vai para um rápido intervalo e você continua por dentro do que está acontecendo, dos factuais do dia, do que aconteceu nessa manhã de terça-feira, no Agora, que segue depois do intervalo.